Quando você vai ver a evolução das terapias e dos tratamentos em saúde mental, tinha até principalmente a década de 80, os diagnósticos eles eram separados em dois grandes grupos, que eram as psicoses e as neuroses. Na década de 80, acho que em 1980 mesmo veio o DSM-3, que é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, onde tem lá caracterizado como diagnosticar um paciente com TDAH, como diagnosticar um paciente com depressão, como diagnosticar não sei o quê. Se você for ver, hoje a gente está no DSM-5 e está saindo uma versão atual, revisada do DSM-5. Do DSM-3 para o DSM-5, aumentou consideravelmente o número de diagnósticos. Então tem diagnóstico que não existia no DSM-3 que hoje tem no DSM-5. Por exemplo... Síndrome das pernas inquietas. Transtorno por uso de jogos online. Não existia em 1980 porque não tinha jogos online, pô. Então não era um negócio que era prejudicial que a gente tinha como problema. Pornografia. Pornografia, cara, é uma epidemia. Na clínica, cara, é uma epidemia. De 10, 4 são problemas com pornografia. Isso, velho. Impressionante. É uma epidemia. Impressionante. Epidemia. Mas papo de tipo ficar vício. 5 vezes por dia. Se masturbar até sair sangue. Caralho, velho. E você vê, então, isso não existia antes. Por quê? Porque o ambiente não proporcionava esse tipo de estímulo. Agora, acendeu o acesso à pornografia, a indústria pornográfica. Na minha época, você tinha uma Playboy debaixo da cama que você usava a adolescência inteira. As páginas tudo coladas. Agora, o moleque de 7, 8 anos entra na internet e tem acesso à pornografia. E os bagulho, do ponto de vista de dopamina, agressivo. Agressivo. Então, pensa assim, você entende? Conforme a sociedade foi se desenvolvendo, os sintomas começaram a surgir em maior espectro e, portanto, os cientistas tiveram que começar a categorizar. Então, essa pessoa aqui tem problemas de uso de jogos, essa pessoa aqui tem problema com pornografia, essa pessoa aqui tem problema não sei com o quê, os transtornos alimentares, etc. Por quê? Porque o ambiente mudou, de certa forma começou a causar disfunções nas pessoas e de certa forma a gente precisou categorizar essas disfunções dentro do manual. Agora pensa no metaverso. Não, eu acho que vai cagar a cabeça de todo mundo. Vai surgir umas 100 novas... Agora pensa só, olha que interessante. Ao mesmo tempo que os quadros diagnósticos foram se ampliando no ponto de vista de número, então você começou antes, tinha, sei lá, 2 transtornos depressivos, hoje tem 5, tem vários tipos de depressão. Antes tinha o bipolar tipo 1 e tipo 2, hoje tem vários, é um espectro bipolar. Antes o toque era dentro da ansiedade, hoje não é mais. Então a gente está tentando categorizar de várias formas as disfunções comportamentais. Junto com isso, os pesquisadores clínicos em psicologia começaram a desenvolver vários tipos de processos de psicoterapia que tentavam se encaixar melhor em cada quadro diagnóstico. Então você tem alguns tipos de psicoterapia, como a TCC clássica, a terapia cognitivo-comportamental clássica, que se enquadram muito bem para tratar pacientes com depressão, transtorno de ansiedade, etc. Tem umas terapias como, por exemplo, aceitação e compromisso, que é como se fosse uma vertente da TCC clássica, que chamam de terceira onda, que funciona muito bem para pacientes com dor crônica. Tem uma terapia chamada de comportamental dialética, que é também uma vertente da TCC clássica, que funciona muito bem para pacientes com transtorno de personalidade borderline. Terapia dos esquemas. Terapia dos esquemas para transtornos de personalidades em geral. Então, foram evoluindo também as estratégias de intervenção. Só que olha que interessante, cara. Se eu não me engano, em 2021, 2 grandes sujeitos que ajudaram a sustentar a existência dessas terapias de terceira onda, que a gente chama, que é o Hoffman e o Reis, publicaram um artigo sugerindo que, na realidade, o futuro da psicologia provavelmente vai ser tratar processos disfuncionais e não mais diagnóstico. Isso. Cara, até agora a psicologia estava se preocupando em tratar diagnóstico. E quem foi meu aluno vai lembrar isso. Porque eu sempre falo isso. Eu digo, cara, eu tenho até curso de psicopatologia, mas eu não dou diagnóstico. Porque eu não preciso dar o diagnóstico para saber o que eu tenho que tratar. Certo? Só trata o sintoma? O diagnóstico, não, eu trato o comportamento. O sintoma é um comportamento que não está ajustado numa relação de custo, benefício e funcionalidade. Certo? Mas o diagnóstico ele é importante para a conversa entre diferentes áreas.
pesquisadores. Diferentes áreas, Precisa classificar catalogar as grupos, coisas pra... precisa ter um catálogo, um design mais ou menos geral do que é, sei lá, um transtorno obsessivo compulsivo. Só que quando você trabalha com o paciente diretamente, você vai ter 10 transtornos obsessivos compulsivos. Cada um com uma característica diferente. E vários diagnósticos em cima um do outro. E vários os diagnósticos sobrepostos, né? Daí você vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter uma série de condições que se sobrepõem ali, né? Por isso que hoje a estratégia é assim, por exemplo, o paciente vai lá com TDAH, né? Então, primeira coisa assim, vamos dar uma olhada no humor desse paciente, como é que ele tá. Isso. O humor tá mal, então vamos modular esse humor. Opa, resolvemos o humor, continua os sintomas de TDAH? Bom, perfeito, agora vamos resolver o problema dos sintomas de TDAH, certo? Porque, de uma certa maneira, essa sobreposição também atrapalha essa definição. Você não tem as fronteiras certinhas de um ou de outro sintoma. O diagnóstico, ele evolui no caso de muitos pacientes. Certo? Os pacientes vão trocando diagnóstico na medida em que eles vão até evoluindo dentro do processo clínico, porque as demandas também evoluem. Pô, então, na real, eu queria saber por que é o futuro da psicologia e isso não é o Pensa presente assim, já. ó, pensa assim, ó. Boa pergunta. Pensa assim, ó. Existe sintomas que são sintomas transdiagnósticos. Então você vai ver que um paciente, por exemplo, vai ter reatividade emocional, pouco controle emocional, tanto no paciente com TDAH, quanto no paciente com depressão, quanto no paciente com transtorno de ansiedade, quanto no paciente com toque, quanto em outro tipo de transtorno. Então existe uma série de sintomas que eles são transdiagnósticos, eles permeiam os diagnósticos do paciente. A ideia dessa terapia baseada em processos, ela é tratar esse comportamento, esse sintoma, que é um comportamento disfuncional, independentemente do qual diagnóstico o paciente está Dentro apresentando. de que baldinho ele está, dentro Vai de que funcionar de caixinha ele qualquer está. maneira. Agora, por que é o futuro? Primeiro, porque, embora a gente já utilize isso na clínica, e acho que é mais ou menos, inclusive no artigo desses autores, eles falam que é meio que voltar a fazer análise funcional. Eles dizem eles escrevem análise funcional. Ele fala, vamos voltar a fazer análise funcional. Que é o quê? Ver a função do seu comportamento. Por que você bebe álcool? O beber álcool tem uma função. Por que você transgride regras? Por que você transgride regras passando a sinaleira? Tem uma função. Seu comportamento tem uma função. Que é isso que eu falei, né? Do dizer, por que a gente está aqui? Porque eu acho legal. Não é porque eu acho legal. Porque Tem uma função. Exato. Essa é a função. Se não tivesse essa tem uma função. Todo comportamento tem uma função. Você não se comporta sem ter função. Você não emite um comportamento sem que ele tenha uma função de realizar alguma coisa ou evitar um problema.